eu vou compartilhar com vocês uma palavra que eu ministrei aqui em uma das vigílias e eu gostaria de compartilhar ela. Capítulo 19 do livro do Gênesis. No capítulo 19, nós vamos meditar no verso de número 17 e também no verso de número 26. Gênesis capítulo 19, verso de número 17 e também o verso de número 26. Diz: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém. Eu gostaria que você dissesse uma palavra profética para pelo menos 3 pessoas antes de eu ministrar essa palavra. Gostaria que você dissesse para elas assim, ó: você tem futuro. Faça isso. Você tem futuro. Quem aqui de fato acredita nisso, diga aleluia. Você tem futuro. Queridos, preste bem atenção. O tema da minha ministração hoje é os exterminadores de futuro. Vamos repetir? 1, 2, 3 e... os exterminadores de futuro. Se tem algo que o ser humano tem, é a consciência do futuro. Não existe nenhum outro ser criado por Deus que tenha tanta consciência acerca do futuro como o ser humano. O ser humano é um ser que pensa, que projeta, que imagina, que analisa as coisas. Não é à toa que nós gastamos tempo do nosso dia e da nossa vida falando do futuro. Nós vamos projetar, nós vamos construir, nós vamos fazer, vai ter a viagem tal, um dia eu vou chegar em tal lugar, porque o ser humano, ele tem a plena consciência de que a vida não é só o aqui e o agora. Mas você tem que entender que o diabo também sabe do seu futuro. E se tem algo que é impossível de dar errado, é o futuro do crente. O futuro do crente é tão certo como o dia de hoje. O teu futuro é tão certo como o que está acontecendo agora. O seu futuro é impossível de dar errado. Pastor, por que é impossível de dar errado? Porque o seu futuro está em Deus. O seu futuro não vai estar em Deus, já está em Deus. E Deus já está te esperando lá no futuro. Se chegar em Deus, não tem como dar errado. Pastor, e se eu sofrer uma tragédia? Pastor, e se eu sofrer um acidente? Tudo que as tragédias podem fazer é abalar as estruturas do seu corpo, é danificar o seu corpo, é prejudicar o físico. Na alma não tem uma tragédia que toque. Acerca da sua salvação não tem tragédia, não tem acidente que possa tocar nisso. O teu futuro está certo. Pastor, e se eu morrer amanhã? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Seu futuro está certo. Não tem nada que possa impedir e fazer o teu futuro dar errado, se ele já está em Deus. Alguém consegue dizer amém por isso? Amém. O teu futuro está certo. Agora escuta, o diabo sabe muito bem do seu futuro. O diabo sempre vai lutar e tentar te convencer
de que você não tem aquilo que Deus já disse que você tem. O diabo vai lutar para te convencer de que você não tem futuro. O diabo vai lutar para provar para você que você de fato é um fracassado, que você é um zero à esquerda, que você é um miserável, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não vai alcançar os objetivos, que a vontade de Deus não vai se tornar realidade em sua vida. O diabo vai lutar para te convencer. O diabo até vai usar pessoas para tentar te convencer de que o teu futuro não vai se tornar uma realidade. O diabo vai lutar. Talvez o diabo use um amigo, talvez ele use uma amiga, talvez o diabo use até a sua mente fraca mesmo, para você dizer para si próprio: eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não vou vencer, eu sou um fracassado, eu não tenho futuro, a minha história de vida é uma vergonha, eu nasci para perder. Às vezes o diabo vai conseguir usar sua própria boca para convencer você de que você não tem futuro. Talvez o diabo vai usar sua mãe. O pastor diabo usa, a mãe usa. Tem mães que são instrumentos de Satanás, e elas têm a única missão de conscientizar o filho de que ele não terá futuro. Não vai dar certo, o seu casamento vai ser uma vergonha, você nasceu para me envergonhar, você é um endemoniado, você é um fracassado. Vai lutar para convencer de que você não tem futuro, mas eu estou trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Você tem futuro. Você tem. Ninguém vai mudar isso, ninguém vai apagar essa realidade. Você tem futuro. E quando lemos a Bíblia, é fácil entender por que o diabo luta tanto contra o nosso futuro. Por que o diabo faz isso? É porque o diabo tem algo que nós não temos, e nós temos algo que ele não tem. Pastor, o que o diabo tem que nós não temos é passado. Nós não temos passado. O nosso passado é a nossa vergonha, o nosso passado é a nossa tristeza. O nosso passado é o nosso ponto fraco. Ei, todo mundo sabe que quando toca no nosso passado, isso vai nos magoar. E o diabo também sabe disso. Observa que quando o diabo quer criar uma briga de casal na sua casa, é só tocar no passado. Você fez isso, lembra? Você fez aquilo, lembra? Não, mas você... Principalmente a mulher que tem uma memória histórica fantástica. Ela vai lembrar de coisas de quando você se viu a primeira vez. Ela vai lembrar do primeiro encontro, que você esqueceu de oferecer um pedacinho do picolé para ela, que você comprou um chocolate e comeu sozinho. Como faz isso? Ela vai lembrando, porque a discussão começa histórica. Ela começa histérica e depois vira histórica. Começa histérica e grita, daqui a pouco ela vai falando de datas que você já esqueceu, não lembra mais. Aí é a hora do marido revidar, como ele vai mostrando o passado dela. Começa a briga, porque no passado tem problemas. No passado tem lembranças amargosas. No passado tem culpa no cartório. No passado tem erros que você cometeu. E o diabo sabe muito bem, ele usa o nosso passado contra nós mesmos. Uma vez que você é salvo por Jesus, você já não quer mais saber do passado. É lógico que você vai conhecer pessoas que têm o prazer de contar o seu passado. Eu conheço pessoas que transformaram o passado pecaminoso e podre em uma fonte de renda. E viaja nos púlpitos das igrejas sem pregar o evangelho. Só vão contando o passado, que eu era e que eu fazia. E conta com uma vantagem tão grande que parece que ele está triste porque deixou de fazer o que fazia. Porque tem prazer no passado podre. Mas quem é salvo por Jesus tem nojo do passado, tem vergonha do passado. E o diabo, ele quer pegar o teu passado e lançar no seu rosto. Talvez o diabo use alguém que está próximo de você para lançar o teu passado, tirar a sua credibilidade e as suas credenciais que você tem no presente. Por que o diabo faz isso?
Porque o diabo tem passado. O diabo tem um passado muito lindo. Quando o diabo olha para trás, ele só tem lembranças de coisas boas. Do que o diabo lembra? Que ele andava em ruas de ouro. Do que o diabo lembra? Que ele conheceu muros de jaspe. Do que o diabo lembra? Que ele conheceu o trono de Deus. Do que o diabo lembra? Ele lembra do cântico dos querubins, ele lembra do canto dos anciãos, ele lembra só de coisas boas, porque o passado dele é que ele era anjo de luz. Então o diabo tem um passado bonito, você não tem, eu não tenho. Mas tem uma coisa que nós temos e o diabo não tem. Nós não temos passado, agora futuro nós temos. Futuro nós temos. Ei, o diabo pode nos acusar do nosso passado, mas o diabo é incapaz de olhar para frente. O diabo não tem prazer nenhum em pensar no futuro, sabe por quê? O futuro dele já está selado, é o inferno e é o lago de fogo. Ele já está condenado antes mesmo do julgamento final. Ele já está condenado, não tem promotoria, ele não tem advogado de defesa, ele já está condenado. Agora o crente mais fraquinho que entrou aqui, dizendo: Deus, me ajuda a ser crente, está difícil te servir, me dá força, me ajuda a vencer o diabo, me ajuda a vencer a carne, me ajuda a vencer o mundo. Esse crente fraquinho, que continua crente confessando a Jesus, quando ele olha para frente, ele vê que em breve os céus vão abrir e ele será arrebatado. Tem futuro, só quem tem futuro faz alguma coisa para adorar a Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Não deixa ninguém te convencer o contrário. Você tem futuro. E o texto que nós lemos aqui esta noite, ele está tratando exatamente disso. Ele está tratando de um povo que tinha futuro, ou melhor, uma mulher que tinha futuro. Mas ela mesma, olhe para cá, porque o que eu vou falar é muito forte. Talvez você não veio nem pronto para ouvir isso. Ela mesma exterminou o futuro dela. Não foi um demônio. Não. Não foi uma maldição hereditária. Não foi uma macumba que fizeram para ela. Não foi um feitiço que foi lançado sobre ela. Ela mesma. Tem dias que eu fico surpreendido em ver pessoas que lutam para exterminar o futuro da família. Existem pessoas que se esforçam para exterminar o futuro dela mesma. Existem pessoas que o único inimigo que lhe prejudica é ela própria. Ela luta para destruir, ela luta para aniquilar, ela luta para destruir as boas amizades. Está em um bom emprego e se esforça para ser mandado embora. Você já viu pessoas assim? Se esforçam. Você vê que ela está ganhando bem, o emprego é bom, mas ela está se esforçando para ficar desempregada. Tem jovens que se esforçam para prejudicar o pai e a mãe. Ele se esforça para ver o pai e a mãe tristes, abatidos, debilitados. Porque são exterminadores de futuro. E o texto que nós lemos mostra a mulher de Ló exterminando o próprio futuro. É ela que extermina. Mas a história de Ló é uma história bonita, porque a história de Ló começa assim. Ele tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. Talvez semelhante a você. Tem tudo para dar errado, mas já está dando certo. Tinha tudo para não acontecer, mas não vai acontecer, já está acontecendo. O Ló tinha tudo para dar errado, mas o Ló, ele foi educado por um tio que se chamava Abraão. E esse tio era tão bom e tão inteligente, que ele era amigo de Deus. Quando Deus vinha aqui na terra, Deus visitava o Abraão e conversava com Abraão. Então Ló começa a andar com Abraão, e o Abraão era muito rico, o Abraão era muito inteligente, o Abraão era um homem de fé, que andava com Deus, amigo de Deus. O Ló começa a aprender com Abraão.
não dá outra. O que acontece? Ló também fica muito rico. Ló virou um fazendeiro. Ele ficou tão rico que ele, junto com Abraão, não conseguiam ter estrutura física para comportar as fazendas que eles tinham. Eles eram muito ricos. Começou a dar briga. Briga do quê? De Abraão com Ló? Não. Quem brigava eram os funcionários. Porque geralmente quem gosta de briga são pessoas assim, de baixa cultura. São pessoas de pouca inteligência. São pessoas que não gostam de pensar, não gostam de analisar, não gostam de ver o ponto de vista do outro. São pessoas que pensam muito em si. Geralmente os sábios correm de confusão, correm de contenda. Talvez lá na sua família tenha alguém assim inteligente, que quando a briga começa ele só olha e não diz nada. Porque ele diz, não vale a pena se envolver. Abraão olha para Ló e chega a uma conclusão, dizendo, olha, não dá para a gente continuar juntos. Porque eu não sou homem de briga, eu não sou homem de confusão. Eu sou da paz, eu ando com Deus. Deus visita a minha casa, eu sou adorador, eu tenho vida de oração. Eu não vou me envolver com essas coisas. Porque todo fofoqueiro não tem vida de oração. Toda mulherzinha cri-cri, 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 não tem vida de oração. Todo homenzinho cri-cri, cri-cri, ignorante, não tem vida de oração e nem comunhão com Deus. O Abraão tinha. Abraão chama o Ló e diz, Ló, a terra está aí. É o seguinte, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher avançar, eu retrocedo. Se você escolher o norte, eu fico com o sul. Se quiser o sul, eu vou para o norte. Escolha. O Ló parou e disse, é eu que escolho, tio. Sim, meu sobrinho, escolha. Ló colocou os olhos em Sodoma e disse, é para lá que eu vou. Sodoma, marcha em direção a Sodoma. Abraão não precisava escolher, porque Abraão sabia. Quando Deus chamou Abraão, escuta isso, e eu gostaria que você recebesse isso na sua alma. Deus disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção. Deus está dizendo a Abraão, seja você a bênção, seja você uma bênção. Sabe o que Abraão entendeu? Eu sou a bênção. Eu não preciso escolher o lugar. A bênção sou eu. Então, pode escolher, sobrinho. Porque eu sei que a bênção não está no lugar. A bênção está em mim. Se eu pisar no deserto, vai dar certo. Se a noite for escura e eu chegar, vai ter luz. Se faltar tudo, Deus vai prover. Não é o lugar, é eu. Ei, eu vim profetizar. A bênção não é a tua empresa. A bênção é você que trabalha lá. A bênção está em você. Quem recebe, dá uma glória maior que esse. Está em você, oh glória. A bênção está em você. Abraão entendia isso. Ló escolhe a região de Sodoma e Gomorra. E lá vai Ló para Sodoma. Sodoma era uma cidade sem futuro. Gomorra também. Aquela cidade não tinha futuro. Deus já havia decidido. Queria destruir Sodoma e Gomorra. Deus havia decidido, Deus havia determinado. Deus disse, eu vou acabar, porque não tem futuro. Esse lugar não tem futuro. Quais eram os problemas de Sodoma? Perversão moral. Quais eram os problemas de Sodoma? Eles não respeitavam estrangeiros. Eles não respeitavam nada sagrado. Eles não respeitavam ninguém. Sodoma era sem futuro. Sodoma era igual ao Brasil. Isso aqui não tem futuro. Em breve Jesus vai nos arrebatar, porque esse país não tem futuro. Os Estados Unidos da América não tem futuro. A União Europeia não tem futuro. Todas as promessas vão cumprir. Inclusive a que diz que seremos arrebatados. Ei, Sodoma não tinha futuro. Deus decide que vai destruir, mas o Ló, que tinha futuro, ele foi viver no meio dos sem futuro. É isso que acontece. Veja se o quadro de Ló não tem a ver com o que nós encontramos hoje. Quantas pessoas que têm futuro, mas só se envolvem com gente sem futuro. Talvez é o seu irmão, você olha para ele, seu irmão tem futuro, mas os amigos dele
tudo sem futuro. Talvez você olhe para sua irmã, sua amiga, e a sua amiga tem futuro. Mas as amigas que ela tem, todas sem futuro. Talvez é você, que é um homem de futuro, é uma mulher de futuro, mas só se envolve com quem não tem futuro. Tem gente que é assim. Tem mulheres que ela só gosta de homens sem futuro. De qual que ela gosta? O que não trabalha, o que não estuda, o que maltrata ela. O sem futuro, ela se apaixona, pastor, ninguém manda no coração. Tem homens que é assim também. Tem homens que só se apaixonam por mulheres sem futuro. Ele olha as mulheres de Deus na igreja, moça de Deus, não. Ele só gosta daquelas que dançam e desce até o chão e sobe. Ele só gosta daquela que põe um tampinho assim, ó, um pedaço de pano e balança e rebola. Ah, pastor, que tentação. É semelhante a Sansão. Sansão era um homem de futuro, mas só gostava de mulher sem futuro. Ele se perdeu nessa. Tem moça que é do mesmo jeito. Elas só se apaixonam pelos nem. Pastor, quem são esses? Aqueles que nem trabalham, nem estudam, nem dá glória, nem vem para a igreja, nem honra o pai, nem honra a mãe, nem acorda cedo, nem tem aptidão para fazer alguma coisa, nem oferta, nem dá esmola, nem gosta da escola, nem gosta de ouvir conselho, o nem, e ela quer ser feliz. Não dá certo. Quem tem futuro não pode se envolver com quem não tem futuro. Sabe o que é que Deus decidiu? Eu vou tirar o Ló daí. Porque quem tem futuro não pode ficar no meio de quem não tem futuro. Eu vou liberar uma palavra de Deus para a sua vida e é profética. Deus vai te tirar do meio desse povo sem futuro. Ei, Deus vai tirar você desse quintalzinho sem futuro, que só tem fofoca, só tem confusão. Deus vai tirar você dessa empresa que não tem futuro. Deus vai tirar você desse ambiente que não tem futuro. Prepara, porque Deus vai virar a página. Deus vai mudar a história. Quem crê, libera um glória para Jesus. Oh glória. Ei, Deus envia os anjos até a casa de Ló. E os anjos vão na casa de Ló. O que os anjos foram fazer? Tirar a família que tem futuro do meio daqueles que não têm futuro. O anjo chegou para isso. Eu vou separar o negócio. Tem julgo desigual nisso aqui. Tem coisa que não dá certo. Então, vou tirar os que têm futuro do meio dos que não têm futuro. Marcou o dia de sair. Lá vai o anjo para tirar eles de lá. Mas diz o texto sagrado que quando os anjos marcaram o dia da saída, olhe para cá, eles vão sair de Sodoma, porque Sodoma vai ser destruído, não tem futuro. Sabe o que acontece? Eles vão sair de Sodoma assim, ó, arrastando o pé. Sabe aquelas pessoas que está mal e não quer